O revoltante. Cara, as pessoas vão falar assim, não, Chocolate, você é invejosa, né? Porque você saiu de Angola e agora os outros não podem sair. Cara, tá rolando o vídeo aí nas redes sociais de todos os lugares, não é? Noticiários degradantes vindo de Portugal, no Jornal Nacional de Portugal e de todos, não apenas a falar porque o partido da direita, o partido da esquerda, é o Chega, é o assado cozido. Realmente algumas situações, algumas coisas são muito revoltantes quando se vê no lado social da coisa, digamos assim. Existe realmente pessoas saindo dos seus países, mulheres grávidas para irem fazer filhos, e ter a nacionalidade, e ter, não sei, os privilégios, e ter os benefícios. Está rolando esses vídeos. Mas também não é sobre esses vídeos de mulheres saindo grávidas, indo em busca de um parto mais seguro e ter uma identidade digna para os seus filhos. Está rolando um vídeo de imigrantes que vivem na casa de chapas, não é? Em uma zona em que eles colocaram, invadiram, colocaram lá as suas casas de chapa, de papelões, e alegando que com essa ação o governo português os deu uma casa porque não tem para onde ir. Então eu me pergunto, não tem para onde ir, como é que vocês foram parar aí em Portugal? Como é que essas pessoas saíram dos seus países para chegarem até Portugal? Não, quando nós viemos nós tínhamos, só que os aluguéis aumentaram e não tem casas em Portugal, as casas estão muito caras, porque parece que o salário mínimo é de 1.000 euros e não sei lá quantos, e agora um aluguel de casa são 700, 800, e ainda tens que fazer um aluguel de casa com mais que outras pessoas. Gente, planejamento é sobre... As pessoas não podem mais sair como se estivéssemos saindo, fugindo de uma guerra civil, como outros países estão fazendo, não tem alternativas. Então você está vindo de um país como Angola, não é, em que você se organizou, comprou uma passagem que não é barata, é uma passagem cara, e estamos falando de uma família que vem com 7, 10 pessoas, estamos falando de uns 1.000 euros, quase 2.000 euros de passagem só, sem contar o esquema para ter um visto. Então muita gente vendeu a casa, o rim, o fígado para chegar até Portugal. E tudo que você conseguiu é juntar dinheiro para passagem, chegar até Portugal para viver como mendigo em Portugal. Sim, mas sabe por quê? Porque Portugal tem uma lei que não pode deixar as pessoas viverem na rua. Então vai ter sempre alguém que vai proteger, coisa que no nosso país também deveria acontecer e não acontece. E as pessoas, homens grandes, você vê lá combatendo, indo à frente do policial português. Sabe por quê? Porque o policial português não vai avançar, não vai dar tiros de chumbo, não vai fazer nada que vai contra os direitos humanos, coisas que não acontecem em África, em Angola. Se você ir em frente ao policial, você é chutado, você é escorraçado, tem canje, tem armas de festins e não só. Se você insistir, você vai ver a bala real e as pessoas vão presas, apesar de reclamarem pelos seus direitos. É por isso que as pessoas conseguem ter essa coragem de reivindicar em outros países. Mas se fizessem isso para reivindicar sobre os direitos do nosso próprio país, talvez não seria tanto assim. Mas enfim, Chocolate, você não se sente comovido com a situação que está acontecendo? Afinal, essas pessoas são africanas, são angolanas e estão aí reivindicando pelos seus direitos. Estão reivindicando pelos seus direitos no lugar errado. Estão reivindicando pelos direitos de portugueses que deveriam estar reivindicando pelas suas casas. Então você saiu da tua casa, vivia na casa de chapa em Angola, se conformou em viver na casa de chapa em Angola e agora vai viver em casa de chapa em Angola. Eu não sei. Quando as pessoas me falam assim, porque vem morar em Portugal, vem não sei quanto mais, eu não tenho a síndrome de escassez. Eu nunca vivi em uma situação de vítima. Eu nunca me confortei, aliás, nunca me deram uma criação em que eu tenha que me aceitar viver como mendigando. Por isso, talvez eu não consigo viver desse jeito. Quando as pessoas dizem, vamos apenas tentar e lá nós depois vamos ver. Não, eu não vou para lugar nenhum para ir tentar, para ver. Sempre que você ver uma Ângela Chocolate colocar os pés num avião para ir num certo lugar, acredite, eu tenho para onde ir, onde ficar, por pelo menos 6 meses, no mínimo, que é o tempo que eu tenho para conseguir um emprego para manter a minha vida, ou no máximo 1 ano, que é o tempo que eu posso ficar sem emprego, sem que isso
coloco os meus filhos a viver uma situação de falta de dignidade, essas coisas, mas tenha um teto, tenha comida para eles, essas coisas todas. Isso é um fato. Agora, uma pessoa, uma mulher, uma mãe, um pai, um homem de família, você consegue tirar os teus filhos da sua casa, colocar no avião, levar para outro país para ir dar um estilo de vida, para viver na chapa, porque vamos ficar aqui um tempo, porque depois disso o governo vai nos dar uma casa e pelo menos valeu o esforço. Não, não façam isso. Vai você sozinho primeiro, viva na chapa, espera o governo te dar uma casa e depois vai me buscar com as crianças. É assim que vai funcionar. Eu não vou com os meus filhos para ir viver na miséria. Ah, mas família que luta unida vence unida. Ah, vamos lutar unidos onde nós estamos, todo mundo junto, porque viúva de marido vivo não fico e órfãos de pais vivos meus filhos também não ficam. Isso também é um fato. É sobre isso. Mas, cara, é muita coisa, não dá. E as pessoas sempre justificam, porque no sítio Y tem melhor vida, tem melhor qualidade de vida, tem isso, tem aquilo. É tão contraditório quando a gente vê as imagens, a realidade. Existe tudo isso de bom nesses países. Entretanto, você vê esse monte de gente sofrendo e passando necessidade. Agora saiu uma notícia, uma informação de uma brasileira que saiu daqui com os filhos para morar nos Estados Unidos. Esse não é o primeiro caso, já tivemos vários outros casos de brasileiros nos Estados Unidos, vivendo lá, e que tiveram problemas de saúde e que tiveram que voltar e fazer caixinhas para voltar coisa. E são as mesmas pessoas, entre aspas, que quando estavam com saúde e bem, propagavam e proliferavam de que nos Estados Unidos se ganha muito e tem a liberdade de ganhar e ser milionário. Mas, entretanto, quando ficam doentes, as pessoas que foram ficar milionárias nos Estados Unidos estão a pedir caixinhas para voltar para fazer o tratamento no Brasil porque é de graça para o Sistema Único de Saúde, porque nos Estados Unidos, só o fato de você colocar o pé no hospital, você já paga. Infelizmente, uma das brasileiras teve um problema de saúde AVC e a mulher está lá nos Estados Unidos, em estado vegetativo, precisando de dinheiro para voltar no Brasil para poder dar sequência ao tratamento, porque tudo que eles tinham conquistado desde 2019 até os 5 anos, está indo a caminho de 6 anos, perdeu-se tudo numa internação da esposa. Agora vão ser obrigar todo mundo a voltar para fazer o tratamento no Brasil. Então é aquele tipo de coisa. Cada país tem a sua realidade, cada país tem a sua particularidade, cada país tem a sua diversidade, cada país tem o seu sistema de crescimento, o seu mecanismo econômico que funciona e não funciona. Então, você já está acostumado a viver num país em que tem a disponibilidade, a disposição, todo o sistema único de saúde, aí você vai para lá e diz que aqui eu vivo bem, porque você vive bem lá, porque lá tudo se paga, até o ar que respira. Se também fizerem isso no Brasil e Angola, todo mundo, todos os lugares que você tiver, pagar até o ar que você respira, você vai ver que também o país cresce e desenvolve. Mas quando você não valoriza o que você tem de bom, onde você está, e sempre vai olhar pela grama do vizinho, dizendo que lá sim se vive melhor, lá sim se cresce, lá sim não sei quanto mais. Não deveria ter mendigos na rua. E pasmo, os mendigos não são apenas os imigrantes, não são apenas os estrangeiros, os nativos também. Porque se não tivesse nativos vivendo na miséria, na penúria, nós não teríamos, por exemplo, eu vou falar de Angola, tanto brasileiros morando em Angola e dando testemunhos de que encontraram realmente aquilo que procuravam, a dignidade das suas vidas. Eu sempre vou repetir o caso Kelly Kim, vou repetir outras pessoas anônimas que estão em Angola, que não vão sair de Angola, mas nem que as paguem mais para voltar nos seus países de origem. Por quê? Porque encontraram a mina de ouro em Angola. O infelizmente é que essas minas de ouro nunca é dado para realmente também os nativos angolanos, são apenas para os estrangeiros. Por quê? Porque nós nos acostumamos a aceitar as migalhas que o nosso próprio governo nos dá, nos mostrando como se isso fosse um privilégio, um benefício que nós merecemos se nós nos curvarmos aos seus caprichos, os seus privilégios. Somente isso dali. Então nós aceitamos a desgraça como uma coisa nossa.
enquanto os outros aplaudem o que nós temos de bom. Pergunta nessas pessoas que moram em alguns países africanos se querem sair da África. Não. Tantos portugueses angolanos estão morando como mendigos em casa de chapas em Portugal, mas a maioria dos portugueses que estão em Angola vivem nos melhores bairros, têm os melhores empregos e vivem com mais dignidade do que em Portugal.